Boa noite, galera. Mais uma terça-feira, então, nós aqui reunidos em busca do conhecimento. Assunto abordado de hoje, como eu falei para vocês, né? Vamos falar de tireoide, uma glândula aí do nosso corpo que, dentro dos nossos conhecimentos osteopáticos e também, como eu disse hoje lá no meu Instagram, para quem me segue, fisioterapêuticos também não tão percebido, né? Não tão estudado, talvez, mas uma realidade clínica. Hoje em dia, problemas com tireoide, como hipotireoidismo ou até mesmo hipertireoidismo, muito frequentemente acontecendo dentro do consultório. E hoje, a gente percebendo um pouco quais são as funções desses hormônios dentro do metabolismo, principalmente, a gente consegue entender porque alguns pacientes realmente têm até um retraso da sua melhora e os hormônios tiroidianos, por muitas vezes, podem estar envolvidos nisso, né? A gente vai ver que eles agem como um potencializador do sistema metabólico, né? Eles se, como se diz, acopla com outros hormônios também e acabam intensificando um pouco mais a ação desse hormônio. A gente vai ver que isso, principalmente nas crianças, é muito pertinente, né? Enfim, vamos dar uma olhadinha aí na anatomia bem breve, né? A tireoide, na verdade, é uma glândula em formato de borboleta que fica aí bem na frente da traqueia, logo abaixo da laringe. Então, é uma glândula grande, relativamente grande dentro do nosso corpo, e pode pesar aí de 15 a 20 gramas, né? Sabemos muito sobre, aliás, nem tanto, né? Muito do que eu fui pesquisar hoje sobre hormônios tiroidianos se olha muito para as funções de T3 e T4. Mas ele também produz mais um hormônio chamado calcitonina, né? Que ajuda a regular os níveis de cálcio sérico. A gente vai pontuar isso bem de leve, porque se a gente for falar sobre metabolismo de cálcio, não é só esse hormônio que faz toda a regulação desse metabolismo. Então, se for necessário falar de outros dois ou três hormônios, pelo menos, falar de paratormônio, que é o que seria que regula muito mais esse metabolismo de cálcio do que a calcitonina. Realmente, os estudos falam que a calcitonina ela tem uma função secundária, vamos dizer assim, no corpo humano, né? Mas está muito relacionado aí com as questões do metabolismo ósseo. Não vamos olhar para ela, vamos olhar muito mais para T3 e T4, né? Vamos ver como é que é produzido esses hormônios, como eles são disseminados pelo corpo, né? Uma vez que a gente fala sobre comunicação hormonal, a gente sabe muito bem que a gente está falando sobre um sistema vascular que tem que estar íntegro. Então, a gente também vai relembrar um pouquinho de vascularização, desde hormônios que são produzidos, ou pré-hormônios que são produzidos no hipotálamo, hipófise, e da hipófise como chega na glândula-alvo mais uma vez, né? Se faz muito presente nessas situações a tal da lei da artéria, né, gente? Se tem uma coisa que a gente possa viabilizar o nosso paciente com as questões de tireoide dele, seria pelos processos vasculares. Como toda boa víscera, como toda boa glândula, né? Processos vasculares. Uma vez que a gente conhece o percurso dessas artérias e vê que faz parte desse sistema, é um sistema de autorregulagem, né? De concentração hormonal, feedback negativo. Se tem uma maneira de a gente usar, de ajudar o nosso paciente, é sabendo de todos esses sistemas, quais são as estruturas relacionadas a ele e o quanto a gente pode liberar esse caminho, então, para esses hormônios se conversarem melhor. Mas sabemos que existem patologias dessa tireoide que são autoimunes, e aí então se faz um pouquinho mais difícil de a gente interagir com esse tipo de paciente, mas pensando em saúde hands-off, obviamente a gente sempre vai ajudar esse paciente com informações e desobstruindo aí o sistema desse paciente também, né? Lógico que a osteopatia sempre vai ter uma função de melhora. Pense no circulatório, pense nas estruturas que estão relacionadas ao processo circulatório dessa glândula, da onde sai o hormônio, para onde vai o hormônio. Uma regra geral, né? Dá para falar assim. Beleza? Então é isso. Vamos falar um pouquinho sobre esses hormônios, como eles são produzidos lá na tireoide, como eles são estimulados a sair da tireoide e quais são as funções dele dentro do nosso organismo, dentro do metabolismo, principalmente. Eu estudei alguns artigos, né, e realmente algumas coisas ainda são meio não tão explicadas aí com os hormônios tiroidianos, né? Ele tem uma história bem longa aí principalmente quando se fala das patologias, né, o bócio,
que é aquela patologia onde você tem realmente abombamento aí dessa tireoide, formando uma papada aqui no paciente, né? Isso é estudado, só para vocês terem uma ideia, dentro do Ayurveda há 1400 anos antes de Cristo, logo aí, né? E ainda também muita história escrita lá na Grécia, e depois isso veio caminhando, veio se... é muito interessante você ver a história, porque cada tipo de tratamento que propunham, porque na verdade nem sabiam que era tireoide, né? Acharam a tireoide no cadáver, não sabia se era uma glândula, o que ela fazia, enfim. Isso veio se evoluindo dentro da medicina e lá pelos meados do século XIX e XX é que começaram mesmo os trabalhos em cima de tireoide. Então, é um sistema estudado relativamente novo, né? Mas já se pontuou muito bem aí quais são as funções dela. E o mais interessante, né, é saber que um paciente que não tem tireoide, vamos supor, ter que ter uma retirada de um lobo ou retirada total da tireoide, ele consegue viver sem os hormônios tiroidianos, né? Sobre algumas condições, obviamente, né? E seria um paciente dito como hipotiroidismo, né? Hipotiroidiano, na verdade, e o quanto ele tem de decrescimento na velocidade metabólica dele. Enfim, a gente vai ver algumas características de hipertiroidianos e hipotiroidianos, né? O quanto isso acelera um metabolismo, até mesmo batimento cardíaco, e o quanto isso desacelera totalmente esse processo. Então, fica meio nítido, né? Obviamente, o hiper está muito para cima e o hipo sempre tirando a velocidade disso tudo. Então, é um paciente muito mais desanimado, é um paciente metabolicamente mais retardado, né, nos seus processos. Então, possivelmente, um paciente mais desafiador para a gente tratar dentro do consultório. A boa notícia é que eles falam, né, nos artigos, a partir do século XX começou a se produzir os hormônios tiroidianos sintéticos, né? Então, hoje se tem reposição desses hormônios, o que é muito indicado para os nossos pacientes, principalmente para ver se a gente consegue melhorar a oxidação do metabolismo, a velocidade do metabolismo para produzir energia para esse paciente e ter uma recuperação melhor dos seus problemas também, né? Então, à medida que a gente vai introduzir uma droga sintética no nosso corpo, vale a pena a gente destacar para os nossos pacientes também que, obviamente, ter uma vida saudável, e aí a gente está pensando principalmente nas questões intestinais, o meu intestino tem uma microbiota equilibrada. Obviamente, as porções que eu tenho de tomar de T3 e T4 são minimizadas, uma vez que eu tenho melhor absorção, melhor integração dessa droga no meu corpo, melhor utilização pelo tecido, pela glândula-alvo. Quer dizer, cabe a nós promover saúde, gente. Então, sempre alertar os nossos pacientes. Sim, você vai fazer o uso de um hormônio para o resto da sua vida, mas para que esse impacto seja minimizado, obviamente, manter cada vez mais a integridade intestinal hepática, né? Porque é absorvido no intestino e depois metabolizado no fígado, como qualquer droga. Mas, enfim, alertar esse nosso paciente de quanto melhor a saúde dele, menor a ingestão da droga, obviamente, menor a conta lá no final da história, né? Eu acho que vale a pena destacar isso. Vamos lá, vamos falar um pouquinho então desta tal da tireoide. Vou compartilhar a tela aí com vocês e tirar algumas dúvidas e conhecer alguma coisa mais aí sobre a tireoide. Beleza. Tireoide. Então, vou fazer, falei para vocês, é uma glândula, uma das maiores aí. Precisando de 15 a 20 gramas. Uma forma de borboleta e situada à frente da traqueia. Hormônios que são produzidos pela tal da tireoide. Então, temos o triiodotirosina,
famoso T3, que seria a forma ativa mesmo, né, desses hormônios. E também temos a tiroxina, nosso hormônio conhecido como T4, que também vai ser liberado pela pela tireoide, mas nesse formato de T4, onde quando ele chega em contato com os tecidos alvos, ele é desintegrado de um iodo, então ele se torna T3, ou seja, mais ou menos como se fosse uma forma passiva dele, não ativa, vamos dizer assim, em T4, e depois ele desmembra um iodo, se torna T3, seria a forma ativa para esse tecido. Então, na verdade, T3 e T4 tem essa relação. T3 seria a forma ativa e T4 seria uma forma de liberar na corrente sanguínea para que o tecido responsável faça a conversão em T3 e se torne essa forma ativa aí do hormônio. E como eu falei para vocês também, é produzida a calcitonina. Falei para vocês, está relacionado ao metabolismo ósseo, principalmente na diminuição de reabsorção óssea, reabsorção óssea, e também sistema de excreção de cálcio plasmático pelos rins. Então, lembra que eu falei, né? Não somente ela, mas principalmente ela aí. Não, não principalmente, perdão. Não só ela, mas num papel secundário aí nas questões de metabolismo do cálcio, beleza? Quem fala mais alto em metabolismo de cálcio é para o hormônio, gente. A gente pode tomar isso numa outra aula aí, beleza? Bom, já sabemos os hormônios, a gente quer olhar principalmente para T3, triiodotirosina, e para T4. Então, primeiro a gente vai entender como é que esse sistema venoso faz com que esse sistema endócrino, na verdade, funcione através do sistema venoso. Então, para isso, vamos falar das estruturas que produzem os hormônios e como eles chegam até lá. Então, lógico, começamos por hipotálamo. Esse cara vai produzir o TRH, hormônio liberador de tireotrofinas. Tireotrofinas. Então, produziu lá no hipotálamo, vai para a hipófise e adeno produz tal do TSH, hormônio tireoestimulante. Esse TSH migra via sistema venoso até tireoide, onde é liberado T3 e T4. Beleza? Então, esse é o caminho desde o crânio até chegar à célula-alvo. E aí, como eu estava falando para vocês lá no começo da aula, isso se faz pela comunicação venosa. Então, estamos falando de um sistema porta hipotalâmico hipofisário. O hipotálamo produz o hormônio liberador de tireotrofinas através do sistema venoso, o sistema portal entre o hipotálamo e a adenohipófise. Existe a troca aí
de sangue venoso de sangue arterial para sangue venoso, contendo já esse hormônio, esse pré-hormônio. Quando chega na adenohipófise, ela entende que ela tem que produzir o TSH. Produziu a TSH lá na adenohipófise, na hipófise anterior. Como é que ela é drenada? Seio cavernoso, seio petroso. Aqui tudo dentro do crânio ainda, né? Depois, veia jugular interna, drena para a veia subclávia, veia braquiocefálica, veia cava superior, átrio direito, ventrículo direito, pulmão. Opa, aqui tem que mudar, né? E virou vermelhinho. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, cajado aórtico, lado direito do sistema arterial, tronco braquiocefálico, do tronco braquiocefálico, artéria subclávia, e daí eu já tenho a saída direta da artéria tireoide inferior. E lá do tronco braquiocefálico ainda sai a carótida externa. E é essa aí que vai dar a tireoide superior. Beleza? Então é isso. Desde lá da hipófise, na verdade a gente começou pelo sistema porta-hipotalâmico, né? Então, desde lá do hipotálamo, eu tenho já a troca sanguínea do sangue arterial para o sangue venoso. Através do sangue venoso chega na adenohipófise. Adenohipófise vai produzir o TSH e aí começa todo esse caminho. Vai sair de dentro do crânio pela veia jugular, vai até lá dentro do coração, para passar para a circulação do pulmão, oxigenar, tá indo tudo. O TSH está navegando por todo esse caminho. Vai para o lado esquerdo do coração, aí sim, cajado aórtico vem para os membros superiores. Do lado esquerdo, o tronco braquiocefálico, do lado direito, já a subclávia e a carótida externa. E as duas vão dar, então, a irrigação para tireoide pela artéria inferior e superior. Então, esse caminho, se a gente quer ajudar o nosso paciente de alguma forma com os hormônios tireoidianos, eles têm que estar de livre acesso. Então, é um paciente que eu vou trabalhar crânio, é um paciente que eu vou trabalhar muita face cervical, todas as aderências musculares, restrições articulares, trabalhar muito essa parte de cervical e, obviamente, entrada torácica, nosso diafragma do membro superior. Então, deixar liberado todo esse processo e aí, se quiser ainda aumentar esse processo, pensando em externo, um trabalho de pericárdio também, enfim, liberação dessas estruturas e viabilização do sistema circulatório aí na região do pescoço anterior, da cervical anterior. Você vê que todo hormônio no corpo, né, gente, ele dá um rolê do mundo.
Eu gosto de dar esse caminho dos hormônios no módulo de gineco. Sai de lá do crânio e chega lá na pelve menor. A descrição inteira de todos os vasos, o caminho que ele tem que percorrer. E essas coisas a gente tem que informar os nossos pacientes, gente, justamente para fazer o cara entender. Ó, você tem um sistema circulatório, seus hormônios só funcionam por esses canos. Se esses canos não estiverem em excelentes condições, isso aí não se torna tão viável. Por exemplo, como a gente sempre dá exemplo com relação ao simpático, que tem mais controle do calibre arterial. Se é um paciente simpático tônico, obviamente ele tem vasoconstrição periférica, obviamente ele não tem uma circulação adequada para tireoide, para quem for, né? Então é esse o caminho que a gente tem que tentar fazer os nossos pacientes entender, de desligar também um pouco do sistema luto-fuga, né, gente? Justamente para viabilizar toda essa corrente hormonal que a gente tem aí, desde crânio e para todos os órgãos alvos aí, alvo que a hipófise acaba controlando, né? Sensacional. É por isso que a gente tem que estudar tanto a anatomia, né, gente? Se eu posso ajudar para um sistema circulatório, eu tenho que saber da onde é que sai, para onde vai e por onde passa. E desimpedir esse caminho. Beleza? Alright. Bom, voltamos a falar um pouquinho da parte anatômica, agora mais interna, né, da tireoide. Ela é praticamente formada por dois tipos celulares. Um tipo celular que é a célula C, que essa aí produz a calcitonina, e um outro tipo celular, que seriam as células foliculares. Na verdade, elas também são chamadas, como elas têm a tireoide, né, gente? Ela tem um aspecto de esponja, justamente porque essas células foliculares, elas são ácidos, vários ácidos minúsculos que produzem glicoproteínas que vão se associar à tirosina mais o iodo e aí formar esses hormônios. A gente vai pontuar fase por fase aí disso acontecendo, tá? Só queria pontuar que as células foliculares elas são ácidos, então elas são produtoras de substâncias. E a absortiva também, né? Essa esponja acaba absorvendo todo o iodo aí da nossa dieta. As células foliculares, então, responsáveis por produção de T3 e T4, ok? Numa visão geral, gente, os hormônios tiroidianos, eles são hormônios que têm uma função a longo prazo no metabolismo, têm função de interagir com outros hormônios e modular. Não, 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 tô comendo bola, desculpa. Volta aqui, volta. Esse aqui ainda não. Isso aqui é outra função. Agora a gente vai falar um monte de função, tá, gente? Só não quero me perder aqui para ficar mais organizadinho. Então, aqui, eles têm função de crescimento e desenvolvimento, em especial de sistema nervoso, gente. Então, veja, principalmente nas crianças, os hormônios tiroidianos, eles se associam por muitas vezes a, por exemplo, o hormônio do crescimento e faz com que essa função desse hormônio seja potencializada, né?
Então, por isso se fala muito nas crianças essa propulsão mesmo que ele dá nos próprios hormônios que já existem na criança, né? Ele seria um termogênico, ele seria um buster mesmo para aumentar e potencializar a ação do hormônio, né? E também, como já citado aqui, controla a concentração de cálcio sérico. Então, de uma visão geral, os hormônios tiroidianos têm essa função. Muita função mesmo no metabolismo, e a gente vai ver por quê. No crescimento e desenvolvimento, de um modo geral, principalmente do sistema nervoso autônomo, sistema nervoso de um modo geral, e ainda controla aí essas concentrações de cálcio sérico. Então, bem superficialmente, de uma forma bem generalizada ainda. Essas aí são as funções dos hormônios tiroidianos. Ok? Bom, e agora vamos passar para entender como é que eles são produzidos, né? Então, como eu falei para vocês, as células foliculares, elas produzem uma glicoproteína. Você já deve ter ouvido falar sobre essa glicoproteína, ela chama tireoglobulina. E ela está lá dentro das células foliculares, beleza? Essas células absorvem os íons de iodo e acoplam ela à tirosina, também existente lá dentro das células foliculares. E nesse primeiro momento, onde ela adiciona um iodo, ela forma um monoiodotirosina, que depois pode também sofrer uma outra acoplagem, aqui um acoplamento, de um outro iodo, e agora se torna, vamos por aqui, a diiodotirosina. Então é isso. As células foliculares fazem esse acoplamento aí de iodo mais a tirosina e forma a monoiodotirosina. E também tem a opção de colocar mais um iodo nessa monoiodotirosina e transformar ela em diiodotirosina. Agora, para se formar o T3 e o T4, a gente vai ter que ter junção, mais um acoplamento agora dessas que já foram formadas, tanto a mono quanto a di. Então, uma monoiodotirosina mais uma diiodotirosina forma uma triiodotirosina, ou seja, o nosso famoso T3. E duas moléculas de diiodotirosina formam a tiroxina, a nossa famosa T4. Beleza? Então é formado dessa maneira lá dentro da tireoide. E ainda assim, para não ser liberado dessa forma, né, de dentro do parênquima dessa tireoide já direto para a corrente sanguínea, ocorre então agora uma acoplagem na verdade não é uma acoplagem, eles são englobados por uma vesícula. Então eu tenho uma não, é, eu tenho uma tireoglobulina numa vesícula com T3 ou T4. Imagina isso numa vesícula, todo mundo lá dentro, e agora eles são transportados de novo para dentro das células foliculares. Quando essa vesícula, aliás, quando essas células foliculares recebem a ação do TSH,
é quando ocorre o desmembramento da tireoglobulina e é liberado, então, T3 e T4 na corrente sanguínea, ok? Então, é dessa forma que se forma, é armazenada e quando estimulada pelo hormônio da adenohipófise, ela é liberada aí nas suas concentrações na corrente sanguínea. E aí é óbvio que acontece isso, né? Vai para o sistema arterial, vai para as células onde ele tem que agir. Depois dessa concentração é feita uma leitura lá em cima de novo pelo sistema porta-hipotalâmico hipofisário. Ele mensura as concentrações de T3 e T4 e mediante a isso ele manda informação de novo via portal para a hipófise agora controlar a produção de TSH lá na adenohipófise, na hipófise anterior. Então, é o sistema de feedback negativo, né? Mediante as concentrações aumentadas dentro da minha corrente sanguínea, eu diminuo a produção de TSH, obviamente, diminuo aí a estimulação dessa tireoide para liberação de T3 e T4. Beleza? Não só liberação, né, gente? Também a formação, né, desses hormônios. Ok? Sei que é muita informação, mas pô, é até legal a gente entender como é que é feito mesmo a coisa, né? E mais que nunca, né, gente, a gente também alertar o nosso paciente que existe uma crença muito grande em não comer sal, né? As pessoas vivem falando, em alguns países como o Chile, por exemplo, e o Uruguai, é proibido deixar sal em cima da mesa para as pessoas se servirem à vontade. É lei, justamente porque falam que o sal ele é um grande agressor aí para o sistema pressórico do nosso corpo. O grande problema, gente, é que uma das fontes maiores que a gente tem de iodo para formar esses hormônios é o próprio sal. Só que a questão é, se eu tivesse uma ingesta apenas de sal na minha dieta comum, ok, eu consigo mensurar isso. Só que a maioria das pessoas que usam produtos que são embalados, embutidos, conservados, se você for olhar lá no rótulo de trás da embalagem, você vai ver que sempre vai ter alguma coisa com referente ao sal, porque o sal é um grande conservador de alimentos. Então, o cálculo é esse. Não é que o sal faz mal, é que se você já colocar muito sal na sua dieta e ainda consumir produtos que já têm o sal como um conservante, obviamente os seus níveis de consumo vão aumentar dia após dia. Então, não adianta a gente demonizar o sal, né, gente? Ele tem uma função dentro do nosso organismo. O grande problema é a gente demonizar os industrializados, né? Glutamato monossódico, sódio puro, e todos os derivados aí que vêm do sódio, né, que serve para conservar. De novo, né, gente? Não adianta demonizar uma coisa, né? Eu preciso saber qual é o hábito desse paciente e tentar melhorar cada vez mais isso. Beleza. Bom, nas funções ainda, eu peguei vários tipos de funções, né? Uma, vamos falar sobre uma função generalizada, outra um pouquinho mais situada. Então, vou colocar todas aqui para vocês. Nas funções no homem adulto, esses hormônios, eles promovem substrato oxidativo para o metabolismo. Essa frase, ela traduz aquilo que eu falei no começo da aula, né, gente? São hormônios que dão um buster no nosso metabolismo. Então, é justamente isso. Ele promove substrato para aumentar a oxidação, os processos oxidativos que produzem energia dentro das nossas células, né? Então, é potencializar sempre o organismo. É muito simples de entender isso, né, gente? Quando a gente pega os pacientes que são hipotireoidianos, se eles não têm uma regulação hormonal, são pessoas muito mais desaceleradas, né? Se é que dá para a gente falar assim, são pessoas mais tranquilas, de fala muito lenta,
enfim, são pessoas que não têm muita energia, não são pessoas tão enérgicas de uma forma geral, assim mesmo, né? Justamente porque não tem esse buster oxidativo no sistema, né? A gente vai ver que uma das alterações do sistema tiroidiano é a intolerância dessa pessoa a temperaturas. Pessoas que têm muito frio e pessoas que têm muito calor. A reação é muito intensa. Então, geralmente, para quem tem uma reação ruim com o calor, são os hipertiroidianos, né? E quem tem uma relação diferente com o frio são os hipotiroidianos, justamente por causa disso. Se eu sou um hipertiroidiano, eu tenho muito buster oxidativo. Eu produzo calor, porque afinal de contas, se eu produzo energia dentro da minha célula, eu tenho dissipação de calor. É um paciente que sua muito mais, sente mais o calor, e o contrário é verdadeiro, né? Se eu não tenho tanto substrato oxidativo, eu diminuo todo o meu calor metabólico, vamos dizer assim, né? Então, eu tenho sensibilidade ao frio, eu sou um hipotiroidiano. Beleza? Ah, agora sim, ó. Interagir com outros hormônios para modular o metabolismo de proteínas, carboidratos e gorduras. Veja, gente, aqui em São Paulo, aliás, eu acho que não é só São Paulo, né? No Brasil inteiro, aliás, no mundo inteiro, a gente tem um esporte chamado bodybuilder, né? E os bodybuilders, eles abrem mão de qualquer coisa para aumentar a sua performance. E uma das coisas que mais tem se usado hoje em dia é o T3 e T4, justamente por causa disso, né? Se ele é um buster metabólico, se eu manipular as concentrações dentro de mim, eu sei que eu consigo manipular também o metabolismo proteico, o metabolismo de carboidrato e o metabolismo lipídico. Então, eles usam muito hormônio tiroidiano, principalmente na fase do cut, né, que eles falam, que eles estão secando mesmo, né, definindo o corpo, justamente por causa disso, né? Eles começam a dar buster nesses metabolismos e regular um pouquinho mais aí a questão metabólica deles, né? E funciona também como termogênico, como eu tinha falado para vocês, uma vez que ele aumenta o consumo de O2 dentro do tecido. Não tem como, né, gente? Se eu acelero o sistema, eu preciso de oxigênio para oxidar as coisas. É assim que se faz um metabolismo, na verdade, se acelerar. É o nitrogênio do carro, né, gente? Exatamente isso. Então, ele funciona dessa forma. Para que as reações metabólicas se acelerem, ele entra em ação, aumentando até mesmo o consumo de oxigênio pelos tecidos. Nas crianças, como eu tinha falado para vocês, né, gente? Muito importante a gente entender se essas crianças, principalmente na fase do seu desenvolvimento, se elas têm a mensuração de TSH, T3 e T4 normais. Perdão, vejo nos Estados Unidos e no Canadá, eles fazem o exame diretamente no recém-nascido, já para ver como é que está a dose dos hormônios tiroidianos. Se tiver em concentração não tão boa, eles já fazem reposição exatamente na hora após o nascimento. Então, nas crianças, como eu disse, já desenvolvimento e crescimento, principalmente quando se fala do sistema nervoso, e também crescimento adequado dos ossos. As crianças que apresentam o hipotiroidismo, né, são crianças mais mirradas mesmo. Tem diferença de altura para a idade, né, dos colegas e tudo mais. Realmente são crianças que são retrasadas no seu processo de crescimento, tanto quanto no sistema nervoso, no sistema nervoso central, né,
Tem até uma patologia que é relacionada aos hormônios tiroidianos, que é a falta deles, né, que é o cretinismo. E realmente existe um retrocesso da parte do sistema nervoso, né? Isso daí já são os graus mais extremos mesmo. Mas, de uma forma geral, é uma criança que tem que fazer reposição justamente pela fase de crescimento e desenvolvimento aí do sistema nervoso e de todo o sistema metabólico, né? E, só para finalizar, gente... Ah, não, ainda tem mais um pouquinho aqui. Segura aí. Qual é aqui os sintomas? Porra, joguei meus sintomas fora. E se a gente for ainda detalhar isso, né, nos sistemas, né? Quais são as respostas corporais, né? Que a gente espera aí dos hormônios tiroidianos, o que é visível que ele faz, né? Então, aumento do consumo de O2, de novo, né, um termogênico, catabolismo proteico no adulto, anabolismo nas crianças e desenvolvimento normal do sistema nervoso. A nível celular, é aqui que entra o pulo do gato, né, gente? Aumento das atividades enzimáticas metabólicas. Esse é o Buster. Mexer com o metabolismo de enzimas. E ainda, além de aumentar a atividade delas, também promover a síntese enzimática. Se eu quero aumentar energia, se eu quero aumentar a oxidação dentro da minha célula, eu preciso de enzimas. E esses hormônios têm ação direta com elas. Ok? Pô, sacanagem. Segura um minuto que a gente vai falar só dos sintomas agora. E aí a gente já encerra a áudio. Segura que eu joguei fora os sintomas. Então, gente, a gente vai ver sintomas de hipotiroidismo e hipertiroidismo. Cada um desses sintomas já dá para perceber o que é, né? Então, fadiga, obviamente, é um paciente hipotiroidi, de hipotiroidismo. Dificuldade de sono, é um paciente que está sempre cansado, obviamente, hipotiroidismo. Ganho ou perda de peso. No caso da perda de peso, a gente pensa em catabolismo, né? Então a gente está pensando em hipertiroidismo, né? E no caso do ganho do peso, obviamente, o hipotiroidismo. Muito se achava antes, gente, que o hipotiroidismo causava obesidade. E hoje em dia os estudos estão falando exatamente o contrário. A obesidade traz uma inflamação metabólica que inflama a minha tireoide e agora eu sou um hipotiroidismo. Um hipotiroidismo. Uma pessoa que tem hipotiroidismo. Mais uma vez, a obesidade se mostrando como uma patologia.
irritabilidade e instabilidade emocional. Paciente que flutua no seu humor. Aumento da sensibilidade, como eu disse, né? Calor e frio. O calor, o hipertireoidismo, e o frio, o hipotireoidismo. Justamente por aquilo que a gente falou, dessa temperatura metabólica que esse paciente gera, né? Bradicardias ou taquicardias. Muito interessante destacar aqui que os hormônios tiroidianos, eles são beta-adenérgicos no coração, ou seja, eles realçam a atividade simpática dentro do coração. Então, esses pacientes com hipertiroidismo realmente são pacientes que são geralmente taquicárdicos e com uma força de contração muito maior. Obviamente, isso demanda mais energia, é o paciente que está perdendo peso, né? Veja. Problemas de memória ou concentração. E, por último, constipação e diarreia. Constipação no hipertiroidismo e diarreia no hipotiroidismo. Pessoas, é isso aí. Bastante informação aí sobre a tireoide e, na verdade, o que nos cabe dentro do consultório observar nesse paciente com problemas de tireoide. Geralmente, né, são pacientes que têm o hipotiroidismo. A minha maior experiência é com o hipotiroidismo e por muitas vezes retirada da tireoide e reposição hormonal para isso, né? Então, o quanto eu consigo convencer, né, entre aspas, esse paciente, alertar esse paciente que se faz necessário manter saúde para ter o mínimo de necessidade dessa droga dentro do corpo, né? Então, eu acho que é muito mais por esse lado se já chega diagnosticado. E, ao mesmo tempo que a gente tem essa informação no paciente de hipotiroidismo, a gente sabe que todo o metabolismo dele é retrasado. Então, se é um paciente que precisa da sua autocura, obviamente, ela está retrasada, não tem como, né? Então, se não é um paciente equilibrado pelos hormônios, é bom tirar um pouquinho da expectativa com relação à resolução do problema dessa pessoa, né? Não tirar a expectativa, mas conscientizar, olha, você tem déficit desse hormônio, esse hormônio é o que dá o buster por todo o nosso sistema metabólico, você precisa do seu sistema metabólico para produzir energia, você se recuperar, então isso tem que ser equilibrado de alguma forma. Então, acho que cabe a nós sempre alertar esse paciente, perguntar se ele está sendo acompanhado por um endócrino, se esses hormônios estão em equilíbrio e o quanto isso está realmente desenvolvido, associado aos sintomas desse paciente, né? Se dentro da minha anamnese ele está falando que é um paciente que está fadigado, está cansado, ganhou peso, quer dizer, tem muita bradicárdico, diarreico, tem muita coisa falando ainda sobre um hipotiroidismo, está na hora de alertar e falar assim, olha, eu acho melhor você passar lá no teu endócrino de novo, fazer uma mensuração aí desses hormônios e, se for o caso, mexer aí na regulação deles, porque realmente pode atrapalhar aí no na nossa questão de reabilitação desse paciente. Valeu? Obrigado, galera, mais uma vez, mais uma terça-feira juntos. Espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho sobre tireoide. Óbvio que são coisas mais complexas, mais profundas. Me baseei bastante no Silver Tor, que é um livro de fisiologia que eu amo, e também de um artigo aí que eu li, se vocês quiserem, fala um pouco sobre a história aí de todo esse processo da tireoide. Valeu? Obrigado mais Valeu, uma vez aí, obrigado, boa semana a professor. todos.